Bom, eu acredito que não é tarde demais para te dizer isso, porém, donos de negócio de idiomas hoje, eles não precisam fazer nenhuma dessas coisas para escalar de 6 dígitos para 7 dígitos de faturamento anual. Esquece essa ideia de fazer chamada de vendas, contratar professores, abrir turmas, criar infoproduto. Nenhuma dessas coisas vai te levar aos 7 dígitos de faturamento anual. Meses atrás, eu tomei, inclusive, uma decisão de construir um negócio de idiomas de 1 milhão por ano, né, sem nenhuma dessas coisas. Os resultados, eles me surpreenderam. E eu apliquei o mesmo método, né, com diversos outros negócios de idiomas e o resultado também foi surpreendente. Hoje o meu foco é construir um negócio para liberdade, lucro e simplicidade. Porém, já quero te adiantar, eu não trabalho com fórmula mágica. Se você está buscando uma estratégia, mais um hackzinho, algo do tipo, para jogar aí no teu negócio e fazer algumas vendas e depois parar, não funciona assim. É um negócio que, sim, dá muito resultado, é uma metodologia que funciona, entretanto, sim, leva tempo para implementar, mas depois que você implementa uma vez, você vai colher grandes frutos com ela, tá? Agora, se você é como eu, né, e alguns donos de negócio de idiomas que eu mentoro, tem algumas coisas que você quer de verdade. Primeiro, você não quer gerenciar uma escola online, lidar com professores, suporte financeiro e ter sua margem de lucro cada vez menor. Outra coisa que você não quer um aluno, né, atrair alunos curiosos que entram numa aula experimental, por exemplo, para pedir desconto, ou fala, né, que tá sem dinheiro ou que vai pensar. Na verdade, você quer o top 1 dos melhores alunos do seu mercado, que te mandam apenas 2 tipos de mensagens antes de fechar contigo. Primeira mensagem que ele te manda é que quer entrar. A segunda mensagem é para você mandar o link para ele fazer o pagamento. Você também não quer competir por atenção, fazendo reels de dicas como 500 perfis de professores de idiomas, né, de negócios de idiomas que tem por aí. Você quer ser a referência do seu nicho a pessoas que os alunos se orgulham de dizer que estudam contigo. E o mais importante, você quer abrir a agenda de manhã, né, e ela está vazia. Trabalhar 2 ou 3 horas, né, de maneira profunda e o resto do dia é seu para você fazer o que você quiser. Entretanto, existem novas regras. Se você quer jogar um jogo diferente da maioria, e aí é o ponto que agora eu quero trazer para você, que a gente vai trabalhar nesse vídeo. Como que eu construí um negócio de idiomas de mais de 1 milhão de faturamento por ano, né, jogando um jogo diferente, e a gente vai passar agora por essas regras. Primeiramente, eu queria te dizer que eu trabalho para construir um modelo de negócio simples e voltado para o meu estilo de vida, tá? Só que existe um grande problema hoje. No Brasil, fazer 20 mil reais é basicamente os novos 10 mil reais por mês. 20 mil reais não faz muita diferença num negócio, tá? Só pra tu ter uma ideia, em 1995, um preço de um imóvel custava 30 mil reais. Em 2023, tá? A gente tá em 2026, então esse número obviamente é maior, mas em 2023 é de 720 mil um preço médio do imóvel. Universidade na época era 200 reais, hoje, em média, 1.200 reais. E aí vai assim por diante, a gasolina era 64 centavos, né? Hoje é mais de 4 reais, né? Em 2026 atualmente é mais de 7 reais. Só que aí que tá o ponto. A renda média, esse é o ponto que eu quero trazer pra você. A renda média do brasileiro em 95 era 461 reais. Eu não tô falando de salário, tô falando de renda média, né? Hoje, né, é 2.979. Você percebeu? Todas as outras coisas aumentaram absurdamente, como por exemplo o preço do imóvel, sendo que a renda média do brasileiro, ela subiu, aumentou pouco. Ou seja, a gente hoje não adianta fazer 20 mil, 30 mil, porque o nosso valor, hoje o nosso dinheiro ele é desvalorizado, o nosso custo de vida é muito alto. E aí, além disso, temos algumas coisas acontecendo no mercado que mudaram e você precisa se adaptar. A revolução, principalmente da inteligência artificial, ela está destruindo vários negócios de idiomas. Só que com isso eu percebo que haverá uma lacuna de riqueza sendo formada. Ou você vai ter acesso a essa oportunidade, ou não. E aqui está justamente a maior oportunidade da nossa geração. A grande oportunidade é a seguinte: hoje no mercado de idiomas, por exemplo, ele fatura mais de 35 bilhões de reais no Brasil por ano. É uma ótima oportunidade de mercado para quem se interessa, evidentemente. Só que tem uma informação aqui muito legal que é a seguinte: 77% das pessoas que buscam hoje aprender um novo idioma, elas têm o intuito de alcançar crescimento profissional. Só que em contrapartida, o domínio do inglês hoje aqui no Brasil é muito baixo. Entre 70 países, o Brasil ocupa a 40ª posição no ranking de proficiência do idioma. Você já deve saber dessas informações. Menos de 5% da população hoje fala um segundo idioma com fluência. E a demanda, ela é muito gigante. Mas a forma antiga de capturar essa demanda, como por exemplo, aula individual, fazer turma, né, calendário lotado, isso não escala mais. E aqui que tá o grande ponto que eu queria trazer para você. Só para tu ter uma ideia, o mercado global, ele movimenta mais de meio trilhão de dólares, né? A oportunidade, ela nunca, né, na história foi tão grande. E ao mesmo tempo, a informação hoje, gramática, conjugação, pronúncia, virou algo gratuito com a democratização da IA. Ela democratizou. Com o ChatGPT hoje, por exemplo, ele explica subjuntivo melhor que 90% dos professores ficam ao vivo, muitas das vezes. Ou seja, quem hoje vende informação, e eu vejo que boa parte do mercado aí de idiomas faz isso, vai acabar morrendo, tá? O negócio vai morrer. Mas quem vende transformação de identidade e ascensão econômica, fazer essa mudança na vida da pessoa, vai dominar o mercado. E aqui tá um dos segredos que eu utilizei nos meus negócios de idiomas e hoje eu venho orientando vários outros negócios, que é vender transformação de identidade e ascensão econômica. Quer que eu te dê algum exemplo? Vou te dar alguns aqui, por exemplo. O Nicolas é um dos meus clientes. Hoje ele faz mais de 30 mil por mês no negócio dele online. Ele vende justamente isso para um público de desenvolvedores. A gente tem aqui a Fernanda Zaparoli, que faz mais de 1 milhão por ano também no negócio na mesma direção. A gente tem a Ludmila Nunes, que faz mais de 30 mil por mês também nessa mesma direção. Você deve estar se perguntando, tá, Jonathan, entendi. O que é que essas pessoas estão fazendo assim de tão diferente? Vamos lá. A grande mudança começa aqui. A confiança hoje do consumidor, ela caiu em 20% nos últimos 7 anos. Só foi ladeira abaixo a confiança das pessoas. As pessoas, elas estão cansadas da mesma ladainha, do mesmo esquema. Você oferecer aula experimental, experimentei oferecer
uma call de vendas, uma consultoria gratuita, você fazer pressão para a pessoa fechar contigo, né? Você fazer opção de matrícula em 12 vezes no cartão, toda aquela coisa. Parece você vira uma empresa de telemarketing, né? Eles estão cansados desse negócio de idiomas que parece, na verdade, uma agência de telemarketing. Se você quer sobreviver e prosperar na próxima era dos negócios online de idiomas, existem novas regras que você precisa seguir. E eu vou te trazer isso aqui agora. Vamos lá. O novo modelo é o seguinte. Os negócios online eles entraram, de fato, numa nova era. Hoje, os custos de anúncios dispararam. A confiança despencou, como eu já falei para você. Os consumidores eles estão mais conscientes do que nunca das coisas, como elas funcionam. E eles estão entediados justamente dessas mesmas besteiras. Fazer uma chamada de vendas, participar de um lançamento, um webinar, uma aula experimental. Então, funis de venda, hoje, eles não funcionam. Eu vou te explicar o porquê. Você tem que construir, e eu vi isso no meu próprio negócio e no negócio de outros clientes e de pessoas que eu admiro, você tem que construir o que eu denominei aqui, chamei de volante de confiança. Vou te dizer a eficiência, a diferença de um volante de confiança para um funil de vendas, tá? O volante de confiança é o seguinte: 80% das pessoas, elas não estão prontas para comprar. E aqui temos um grande problema com a questão dos funis de venda. Porque basicamente os funis de vendas funcionam assim: você faz um anúncio, certo? Imagina que isso aqui é um vídeo, tá? De um anúncio. E aí você leva uma pessoa para uma página ou algo assim, né? Para uma página. A pessoa vai lá, se inscreve, marca uma call, aí você leva ela para uma ligação, tá? Esse L aqui é de ligação. Se a pessoa converter, beleza. Se ela não converter, você perdeu a pessoa. Essa pessoa ela vira um lead morto aqui no final do funil. Só que aí eu tenho uma informação para te dar que é justamente essa. 80% das pessoas elas não estão prontas para comprar de imediato. E com a crise da confiança das pessoas hoje em dia, elas estão cada vez mais resistentes para pagar. Por isso que você sofre aí, se você faz call de vendas hoje, sofre resistência para as pessoas comprarem. E esse número vai aumentar cada vez mais. Então, se você tem leads mortos, pessoas que não compram, e boa parte não vai comprar, você vai depender de novos leads cada vez mais. Se você depende de novos leads, você tem que colocar mais dinheiro para anúncio. Se você precisa colocar mais dinheiro para anúncio, e os anúncios estão caros, você vai gastar uma grana para fazer um faturamento ok. Por isso que hoje em dia você gasta muito dinheiro para fazer o mesmo faturamento que você fazia meses atrás. E esse modelo é conversão. A conversão das pessoas é baseada em vendas. Então você tem que ter uma eficiência muito grande na parte de vendas para você converter bem. Já no volante de confiança, ele é diferente. Ele fica melhor com o tempo, tá? Ele trabalha com a eficiência dos leads. A gente trabalha com um público menor, mas um público mais eficiente, um público muito mais qualificado. E a conversão é baseada em marketing. O que eu quero dizer com isso? A venda minha hoje, ela não depende de eu convencer alguém numa chamada. O meu marketing converte essa pessoa. As pessoas chegam no meu direct decididas, interessadas na minha solução. É muito mais fácil assim. E assim, dessa maneira, eu consigo fazer tem um impacto muito maior, porque eu faço uma única ação e impacta centenas de pessoas. Diferentes, por exemplo, se eu vou num modelo de funil, que muitas vezes eu tenho que fazer uma ação individual para converter cada uma das pessoas ali, tá? Basicamente, funis é venda direta na prática, tá? E aqui você está construindo um negócio, de fato, com essa lógica do volante de confiança. Esse é um primeiro ponto que eu quero te trazer. Ok, legal, na teoria, né? Mas você deve estar pensando, pô, talvez isso nunca funcione para mim. Vou te dar exemplos de pessoas que aplicam isso hoje. A Ludmilla tem um público de 3 mil reais, 3 mil reais, ó, 3 mil seguidores. Saiu de 3 mil reais por mês para 30 mil reais por mês no negócio dela. O Nicolas tem um público lá no LinkedIn, inclusive de 5 mil seguidores, salvo não me engano. Saiu de 5 mil de faturamento por mês para 31 mil reais no mês de faturamento. Nós temos a marca O Meu Filho Bilingue, saiu do zero para mais de 800 mil em faturamento em 12 meses de projeto, tá? Do zero, tá? Assim como vários outros clientes que eu tenho aqui. A boa notícia é que existe uma fórmula para fazer isso, tá? E é essa fórmula que as pessoas hoje que eu mentoro e eu mesmo faço, né, usam no nosso negócio, tá? Exatamente a mesma forma que me permitiu faturar, inclusive, mais de 1 milhão com 90% de lucro, sem times de vendas, sem call de fechamento e sem virar uma escola. E o mais importante, sem estresse. Porque nós temos um negócio hoje construído, tá? Projetado para viver. Essa é a diferença de donos de negócios complexos versus donos de negócios de estilo de vida. Basicamente, donos de negócios complexos estão colocando o negócio em primeiro lugar. Aqui não, nós colocamos a nossa qualidade de vida em primeiro lugar. Eles estão olhando para o faturamento. Aqui a gente está olhando para o lucro em primeiro lugar. Eles estão baseados a conversão deles estão baseadas nas vendas, a eficiência de vendas. Aqui a nossa conversão é baseada na eficiência do nosso marketing, é muito mais simples. Eles sempre estão criando múltiplas ofertas, múltiplos produtos. Aqui nós temos uma única oferta principal, não há complicação. Eles estão sempre em busca de clientes ilimitados, vários clientes, porque o negócio deles não tem como sustentar sem muitos clientes. Aqui não, nós temos poucos clientes, um acesso limitado, mas são clientes que pagam muito bem e que ficam por muito tempo. Alunos que ficam por muito tempo. Eles estão sempre de agenda lotada, sem tempo para viver. Aqui nós temos uma agenda livre e tranquila. Eles dependem muitas vezes de uma venda agressiva. Aqui nós temos um marketing simples, só que ele é magnético. E eles sempre estão à procura de clientes. Nós estamos sendo procurados por bons clientes. Eles estão presos.
Aqui nós temos liberdade em nossos negócios para trabalhar, né, com mais tranquilidade. Essa é a grande diferença de um negócio de um dono de um negócio complexo para um dono de um negócio de estilo de vida, tá? Mas como é que funciona isso na prática? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer no seu negócio de idiomas é você precisa ter um resultado claro para os seus alunos. Por exemplo, o meu resultado aqui no meu negócio atual hoje é te ajudar a chegar ao seu próximo marco de faturamento, seja 20 mil, 50 mil, 100 mil reais por mês e depois, obviamente, no seu primeiro milhão anual com seu negócio de idiomas. Isso é importante porque se você tiver marcos claros e um resultado claro para os seus alunos, você vai conseguir gamificar a experiência e você vai conseguir reter esses seus clientes por mais tempo, tá? Essa retenção vai ajudar o teu negócio também a se sustentar por mais tempo. Isso é um dos grandes segredos que eu aprendi depois de bastante tempo, né? Eu sempre estava à procura de novos clientes. Hoje, eu tenho muito mais prioridade no meu negócio em fazer os clientes atuais ficarem comigo por mais tempo do que eu estar dependendo de trazer novos clientes todo mês para ter um faturamento alto, tá? Então, primeira coisa que você tem que fazer é definir um resultado claro para os seus alunos. A segunda coisa, você tem que ter um diferencial próprio, tá? E para isso você vai usar o que eu chamo de 5 P's. Você tem que falar para um perfil de pessoa para resolver um problema específico para essa pessoa com um plano para alcançar uma promessa, tá? Então você fala para um único perfil de pessoa para resolver um único tipo de problema com um único plano para alcançar uma promessa específica para ela. Por exemplo, aqui no meu caso, eu ajudo especialistas em idiomas a alcançarem 100 mil mensais através de marcas pessoais fortes e um sistema de confiança, eliminando a necessidade de vender horas-aula, fazer reuniões de venda, montar escola e depender de funis engessados. Tá muito claro para mim aqui hoje o perfil específico de pessoa, o tipo de problema que eu resolvo com um plano específico para alcançar uma promessa. Isso aqui é importantíssimo, porque se você tem o seu sistema próprio hoje, seu sistema diferencial próprio, ele vai virar meio como se fosse uma pílula para resolver uma dor de cabeça dessa pessoa, para levá-la a chegar a uma realidade desejada. O teu sistema próprio hoje, e ele é definido com esses 5 P's aqui, como eu te falei, é justamente como se fosse um antídoto ali para dor de cabeça que a pessoa tem, tá? Então, isso aqui é importantíssimo, foi um dos primeiros passos que eu dei aqui no meu negócio também. Um outro elemento que foi importante para eu construir um negócio de idiomas de mais de 1 milhão por ano é entender o que eu chamo de timeline de compra, tá? Qual a ideia aqui que eu queria trazer para você? A cada 100 leads que você traz para o teu negócio de idiomas, 50% dessa gente não vai comprar de você e tá tudo bem. Os outros 50% vão comprar. Só que uma parte vai comprar agora e outra parte, grande parte inclusive, vai comprar talvez daqui a 30, 40, 60, 90, 180 dias. Esses são o que a gente chama de clientes futuros. Só que hoje o mercado tá olhando muito pra galera que quer comprar agora. Só que esquece a outra grande parcela. E essa outra grande parcela que compra. E aí qual é o grande jogo? O jogo não é forçar a venda, tentar vender pra galera agora. Lembra lá no começo? 80% das pessoas não vão comprar de você de imediato. Tá? O jogo não é forçar a venda. É estar presente quando o tempo da pessoa chegar. Isso é conversão baseada em marketing, porque eu sempre estou presente quando chega o momento da pessoa. Quer que eu te dê um exemplo? Eu já vou te dar um exemplo aqui. Mas, ó, basicamente hoje o que eu faço no meu negócio simplesmente é isso aqui, ó. Simplesmente a gente só pede para nossa audiência que levante a mão quando for o momento dela. Eu faço estratégias de levantada de mão para que as pessoas digam, ó, quando chegar o momento delas, elas vão levantar a mão e vão me buscar. Ou elas mesmas vão me procurar automaticamente, tá? Vou te dar um exemplo aqui. O Emanuel é um professor de idiomas hoje. Ele basicamente era um novo lead dentro da minha base. Em pouco tempo, acho que uma semana, ele comprou de mim. Foi rápido esse cara. Ele era uma parcela daquelas pequenas pessoas ali, daquelas poucas pessoas que compram no agora, certo? Inclusive ele comprou e já na semana seguinte, depois que ele entrou aqui no programa, ele aplicou a metodologia e vendeu já 3.997 no programa de 6 meses, né? E isso aí foi numa data, dia 9 de julho. Depois de 2 dias, ele fez mais 2 vendas do mesmo programa. Então ele fez basicamente 12 mil em 3 dias, tá? Esse cara comprou de imediato. Só que em contrapartida, aqui olha o outro lado. Eu tive uma outra cliente que demorou mais de 180 dias, que foi a Mariana, certo? Para comprar de mim. Mas eu estava presente quando chegou o momento dela, por exemplo. Inclusive, a Mariana atingiu a marca de 30 mil reais por mês pela primeira vez no negócio dela. Ela fazia entre 15 a 20 mil reais por mês. Com um mês aqui de programa nosso, de implementação, ela já atingiu mais de 30 mil por mês. Essa aqui, eu tenho certeza, vai chegar a 100 mil por mês logo em breve. Então, para você ver, são pessoas que têm, né, momentos diferentes. E você tem que entender isso no teu negócio. As pessoas têm momentos diferentes. Porém, o teu marketing é eficiente. E é isso que eu quero trazer aqui para ti. A nossa conversão hoje é baseada em marketing. E essa é a grande diferença. A conversão baseada em vendas, que é utilizada, a maioria usa funis de vendas, ela faz isso aqui, ó. Pega um desconhecido que nunca viu na vida, aí transforma essa pessoa num lead, que é uma pessoa que está interessada minimamente, aí depois quer fazer essa pessoa tornar-se um cliente high ticket. Só que qual é o grande problema? Justamente isso aqui. A pessoa precisa dar grandes saltos de confiança para comprar de você. Por quê? É justamente isso. Ela sai de desconhecido e do nada vai virar um cliente high ticket. É como se você quisesse fazer com que a pessoa. Você conheceu, acabou de conhecer uma pessoa e você quer pedir ela em casamento. É isso, praticamente. É uma grande decisão para ela tomar, né? Aqui nós fazemos o que a gente chama de volante de confiança. A gente pega um desconhecido, certo? Torna ele seguidor primeiro. Depois essa pessoa vai talvez virar um lead. Depois ela vai virar um consumidor. E depois ela vai virar um cliente, tá? É esse o processo aqui praticamente, tá? Vou te explicar mais detalhes desse tal de volante de confiança agora. Basicamente, como que funciona? Eu atraio a pessoa por conteúdo curto. O conteúdo curto é Instagram ou LinkedIn.
Jonathan, qual eu escolho? Vamos lá. Instagram é pra quem tem uma comunicação B2C, tá? Ou prefere produzir e consumir vídeos, tá? Ou a pessoa tem uma comunicação B2C, ou ela prefere produzir e consumir vídeos. LinkedIn é pra quem tem geralmente uma comunicação B2B, ou ela prefere produzir e consumir textos. Aí você vai escolher, mas escolha um único, tá? Eu escolhi Instagram, por exemplo. Eu atraio as pessoas através do meu conteúdo de formato curto. E eu pego toda essa atenção dessas pessoas e direciono para um imã, tá? Uma isca, né? A famosa isca. Essa minha isca hoje, ela é no YouTube, é uma espécie de mini curso. Eu entrego ela dentro de uma comunidade dentro do WhatsApp, mas ela tá hospedada no YouTube. E eu pego o e-mail das pessoas porque o e-mail delas para mim é muito importante. O e-mail é o grande ativo que eu tenho da pessoa. A rede social, o Instagram, ela pode cair a qualquer momento. Mas se eu tenho o e-mail das pessoas, eu consigo fazer várias ações com isso. Esse mini curso leva as pessoas geralmente para o meu conteúdo de formato longo. Por exemplo, esse vídeo aqui no YouTube faz parte do meu mini curso. Você tá agora nesse ambiente meu. Se você gostar desse meu conteúdo aqui, você vai consumir outros conteúdos de formato longo. E por que é importante fazer as pessoas consumirem conteúdo de formato longo? Aqui tá a grande virada de chave do marketing, né? Que converte as pessoas sem precisar forçar a venda. Que é o seguinte: as pessoas precisam de ter confiança em mim. E para elas terem confiança em mim, elas precisam ter relacionamento com a minha marca. Tem uma pesquisa que diz que as pessoas precisam, em média, de 7 horas de consumo com a sua marca para elas terem confiança de dar um primeiro dinheiro para você. Elas darem um primeiro passo. Quem acelera isso hoje para mim é o conteúdo de formato longo. Não é só o conteúdo de formato curto lá no Instagram, não. Porque lá no Instagram é pequenas doses de conteúdo curto. Aqui no conteúdo do YouTube é conteúdo longo. Você assiste um vídeo de 20 minutos, daqui a pouco um vídeo de 15 minutos. Essas 7 horas se completam em breve, tá? Não é que necessariamente a pessoa precisa sempre de 7 horas para comprar de você. Não é isso. Mas aqui ela acelera bastante, tá? E o conteúdo longo é um conteúdo profundo. Depois o que é que eu faço? Eu pego toda essa gente que tá quente aqui, certo? E uma vez por mês eu faço o convite para elas. Digo, olha, quem tem interesse em aderir ao meu programa de implementação, quer aplicar minha metodologia, eu faço isso uma única vez por mês, vou te explicar lá na frente. Eu abro as inscrições por uma semana, levanta a mão. Quem tá pronto, vai comprar. Quem não tá pronto, tá tudo bem, uma hora vai chegar, tá pronto. Quem tá pronto, eu levanta a mão, diz para mim, manda mensagem para mim, eu envio literalmente um documento. Isso mesmo, escrito com todos os detalhes. E no final tem dizendo, olha, se tu tem interesse, manda mensagem lá para mim que a gente vai fechar. Já inclusive digo aqui o preço, tudo, não tem complexidade, tá? Quem compra de mim vai pra minha comunidade privada hoje, no WhatsApp, pro meu programa de acompanhamento, tá? E aí essa pessoa aqui, depois de um tempo, ela vai ser trabalhada, etc. Ela vai virar uma prova social pra mim, né? Ela vai virar resultado. Esse resultado, inclusive, eu uso pra retroalimentar o meu conteúdo de formato curto. É isso. Esse é o sistema. Esse é um volante de confiança. Você vê que aqui não tem estratégiazinha mágica, não. Isso aqui é o simples, o básico sendo bem feito, com consistência, tá? Isso aqui vai fazer o teu negócio vender bem. Agora, Jonathan, como que você entrega para as pessoas a tua solução? Tá? Eu cansei dessa ideia de vender hora, vender tempo. Isso não escala, não faz sentido. Eu faço o que eu chamo aqui de oferta em camadas. Como que eu entrego sem virar um refém da agenda? Primeira regra que eu tenho aqui no meu negócio. Deixa eu tomar um gole de água aqui, senão eu vou começar a gaguejar. Primeira regra. Eu crio restrições de como, né, eu desejo gastar o meu tempo. E você deve fazer isso. Crie restrições de como você deseja gastar o seu tempo. Se você não definir isso, outra pessoa vai definir isso por você. Outra pessoa vai tomar conta da tua agenda, tá? Os teus alunos, os teus clientes. Esse aqui é importante. Então hoje, por exemplo, você vai ver já já a minha agenda, mas eu tenho dias que eu faço reunião e tem dias que eu não faço reunião e tá tudo bem, tá tranquilo. Eu defini a minha agenda, eu criei restrições, tá? Mas vamos lá, como é que eu vendo a minha solução? Primeiro, eu tenho uma única promessa, o mesmo produto, só que com diferentes níveis de acesso. Quanto mais acesso a pessoa tem a mim, mais caro é. Só que aí eu dou a escolha à pessoa. De acordo com o momento dela, ela vai querer mais acesso a mim, às vezes menos acesso. E aí fica algo mais ou menos desenhado dessa maneira aqui. Tudo é relacionado a acesso. Ó, começa aqui, tudo começa no acesso gratuito. Aonde que é o acesso gratuito? No Instagram, né? Na minha comunidade, no YouTube. Aqui ela tem acesso a material gratuito, mas acesso pequeníssimo a mim. Zero praticamente, né? Ela tem acesso ao meu material. Depois ela vem para um acesso pago. Geralmente eu faço uma oferta, tá? Que eu chamo aqui de transação de confiança, que é geralmente um workshop que eu faço uma vez por mês, tá? Para acelerar a confiança dessas pessoas. E aí geralmente é pago, eu faço uma venda de 100 a 200 reais por cadeira, né? Geralmente eu vendo ali 10, 15 cadeiras de acesso a esse workshop. E depois aí tem o meu programa principal hoje, que é o único programa, tá? Só que ele é ele é dividido, tá? Em 2 níveis de acesso, né? É individual, só que tem um individual por mensagem, que é o assíncrono individual, que a pessoa manda mensagem para mim ali pelo Slack, a gente tem um canal, né, numa plataforma específica para isso, eu direciono ela, faço todo o trabalho com ela, normalmente. É para alguém geralmente que quer autonomia, tá? E tem o síncrono, né, que é individual, só que é ao vivo. Aí eu me reúno com ela em algumas chamadas ali no Google Meet, mas é para geralmente alguém que quer velocidade. Qual a diferença de um para outro? É justamente essa, né, esse acompanhamento mais de perto, tá? Quem tá aqui no síncrono individual tem uma prioridade para mim, os outros também têm prioridade, mas aí é um nível de acesso menor, tá? Com isso, tá? Eu tenho ofertas com preços diferentes, tanto uma quanto outra tem preços diferentes, né? Só que
tem uma coisa interessante. Eu limito de 7 a 10 alunos novos por mês. Por quê? De propósito, para manter a primeira qualidade, né? E também a minha agenda tranquila. Mesmo com hoje o síncrono individual que eu faço ao vivo, a minha agenda é muito preservada. Minha agenda ela fica basicamente dessa maneira aqui, ó. Hoje minha agenda é pela manhã, tá? De segunda a sexta eu faço um trabalho profundo, eu não faço reuniões. Geralmente eu produzo conteúdo, eu faço coisas que são importantíssimas pro meu negócio. Eu nem toco no WhatsApp nem nada pela manhã, tá? Aí, na segunda-feira pela tarde, na quarta-feira pela tarde e na sexta-feira pela tarde, geralmente são dias livres. E aí, dias de reuniões são geralmente na terça-feira à tarde, tá? E na quinta-feira à tarde. É assim que eu limito hoje a minha agenda, que eu trabalho assim com a minha agenda e funciona super bem. Eu não vivo o dia todo em call, em chamada, inclusive isso é uma coisa que drena muito a minha energia, né? Eu saio de uma chamada de 1 hora, eu saio assim destruído mentalmente. Então, eu preservo a minha energia porque tem muito mais coisas importantes. Agora, um outro elemento que foi muito importante no meu negócio, tá? É criar. Lembra lá dos 5 P's? Falar para um perfil de pessoa e etc. Você tem que fazer com que essas pessoas. Você crie um público de microculto. O que é um público de microculto? Vamos lá, vou te ensinar isso aqui, essa parada aqui. Isso aqui é uma coisa que eu aprendi com um colega uns 2 anos atrás. Isso aqui fez muito sentido. Não sei se você conhece, né, essa série aqui, que é The Office. Muita gente conhece, é né, muito comum. Né, principalmente por conta desse personagem aqui, né? E o que acontece? Você tem que construir um relacionamento parasocial com a sua audiência. O que é um relacionamento parasocial? Se você assiste uma série, por exemplo, The Office, se você vê esse ator aqui presencial, você vai ter a sensação que conhece ele. Mas você vai ter a sensação de que conhece ele, mesmo que ele não te conheça. Porque você já viu sobre a vida dele, sobre o mundo dele, por conta da série. A série causa isso. É a mesma coisa no Instagram. As pessoas elas têm que ter uma sensação que conhecem sobre você. Mesmo que você nunca tenha visto aquelas pessoas, os teus seguidores, elas têm essa sensação de que tem um relacionamento direto contigo. E você constrói isso, né, criando uma marca de fato. E para criar uma marca, você precisa trazer elementos do teu mundo, não é virar blogueiro não, tá? Inclusive eu odeio essa parada de expor minha vida pessoal, mas trazer elementos do teu mundo na medida certa, trazer elementos do teu mecanismo de diferenciação e trazer elementos da tua identidade. Fazendo essas 3 coisas aqui no meinho, você cria a famosa autenticidade, tá? Vou te trazer um mapa para isso. Quando você quer falar do seu mundo, você vai trazer sempre as suas convicções, tá? Você vai trazer elementos do teu mundo, por exemplo, pessoas, projetos, lugares que você vai, né? Não é só ensinar gramática, mostrar que você está estudando, não. Você vai mostrar como ajuda os teus alunos a chegar a determinado resultado, com teu mecanismo único, ou seja, tuas convicções, tá? Você vai construir, trazer histórias também da sua jornada, dos seus resultados, né? O seu caminho de transformação, como que você chegou até lá. Você vai também trazer provas, né, da sua própria transformação, da sua própria identidade e dos seus alunos. Fazendo esses 3 elementos aqui, você consegue, com o tempo, tá? Isso leva tempo, construir uma marca e construir relacionamento parasocial com as pessoas. O segredo disso aqui é a consistência fazendo essas coisas, tá? Então, trazendo elementos do seu mundo, das suas histórias, né, e provas, tá? Vou te dar um exemplo aqui, né? Eu tenho uma cliente, a Ludmilla, por exemplo, que tem um público pequeniníssimo de 3 mil e poucos seguidores, tá? E faz mais de 30 mil por mês, né? Ela demorou 11 meses para chegar a 30 mil por mês, porém, ela hoje tem um público ali de microculto, tá? Isso aqui foi um passo importante. Um outro passo importante para o meu negócio de idiomas foi criar um que eu chamo de banco de confiança, tá? O objetivo sempre no meu negócio é oferecer informação valiosa para as pessoas e elas vão sentir em algum momento que elas devem algo para mim. Isso aqui é baseado num livro Influência, a Psicologia da Persuasão, do Robert Cialdini, que ele fala que uma das leis da influência é justamente oferecer informação valiosa para as pessoas. Então eu compartilho isso hoje no Instagram e no meu canal no YouTube, né, justamente construindo essa confiança e fazendo essas pessoas terem a sensação, putz, caraca, o Jonathan entrega tanto, cara, preciso estar junto com o Jonathan, preciso, né, trazer o Jonathan para perto, tá? Agora, a famosa conversão, né, de vendas, né, sem participar de chamadas de venda, né? Como que eu faço para vender para as pessoas hoje sem chamada de venda? Primeiro, eu uso urgência, escassez e ofertas com tempo limitado para tirar as pessoas da indecisão e fazê-las agir, tá? Então, assim, todas as minhas ofertas têm uma urgência, têm um prazo, têm escassez, tá? Inclusive, eu abro as portas, né, para o meu programa hoje em uma única semana por mês, tá? E eu crio depois, ao longo das outras semanas que tá fechado, uma lista de espera, tá? Então, geralmente, na última semana do mês eu abro as inscrições ou na primeira semana do mês e pronto. Tá? E acabou. E é número de vagas de 5 a 7 vagas e depois que encerrou mesmo, assim, não tem essas coisas não. Inclusive eu limito as vagas justamente para manter a qualidade da minha base de clientes, né? Para eu fazer um bom trabalho com meus clientes, tá? E eu uso também aumentos periódicos de preço para aumentar a urgência das pessoas também. Então, né, dependendo do momento do meu negócio aqui, eu vou aumentando o preço também do meu programa. É assim que eu converto. E aí eu não uso chamada de vendas. Eu simplesmente convido as pessoas através de e-mail ou através do direct. E aí eu envio uma oferta em um Google Doc para aqueles que estão interessados. Um Google Doc ali, na verdade, hoje é no Notion, escrito, quem tem interesse avança comigo. E sempre eu tô preenchendo ali as inscrições quando eu abro as inscrições por mês, tá? Bom, esse é o meu sistema. É assim que eu levo um negócio de idiomas a mais de 1 milhão por mês. Um negócio baseado no estilo de vida, né? Baseado para servir a minha vida e não para
para eu viver servindo um negócio, se tu interessou-se nessa metodologia, eu tenho 2 convites. Primeiro, abaixo eu tenho um vídeo explicando tudo sobre o meu programa, como funciona, enfim, você vai ver detalhes, resultados de clientes. E segundo convite, eu tenho um mini curso, né, detalhado, com cada um desses pilares que eu te expliquei aqui, em mais detalhes, mais profundos, tá? Então tem um link abaixo também, tem assim, escrito mini curso, você vai clicar nesse link, você vai se inscrever, basicamente, eu vou transcrever tudo que tá aqui na minha mente, trazer pra tua realidade, pra tua mente, pro teu negócio, nesse mini curso que eu preparei aqui pra ti. Bom, inscreve no canal, consome os outros vídeos, um grande abraço, valeu!